Nós vamos dar início aqui aos trabalhos de hoje. Esse é um evento comemorativo que acontece hoje e amanhã, comemorativo dos 45 anos de pós-graduação, da pós-graduação em psicologia. E ele é um evento que junta com a terceira amostra de pesquisa do programa, que é uma atividade que a gente vem fazendo, né? Essa é a terceira edição, com o intento de socializar, de tornar conhecido do nosso público da pós-graduação, e a gente convida a graduação também, às vezes, né, tem alunos da graduação, o trabalho que o programa vem fazendo, não é? Porque o programa ele tem um número grande de pesquisas que são produzidas e defendidas e concluídas todos os anos. E essas pesquisas, elas ficam mais no âmbito dos seus grupos, acabam não sendo acessadas pelo público da pós-graduação em geral. Então, o objetivo da amostra é esse, e é também poder discutir essas pesquisas e poder lançar um olhar mais panorâmico para o programa e a produção desse programa ao qual todos nós nos vinculamos, né? Onde quer que a gente esteja, hoje ou no futuro, nós levaremos esse programa conosco todas as vezes que formos nos identificar. Esse evento, então, ele é um evento que ele encerra este ano a comemoração dos 45 anos e ficamos ainda devendo uma produção que é um livro que a gente ainda não sabe se ele vai ser impresso ou digital, da história desses 45 anos. Né? Nós estamos tendo um trabalho grande, eu e a Lilian, com a ajuda de alguns professores, a Raquel, por exemplo, que é parte dessa história, né? E nós devemos, na aula inaugural de 2018, lançar esse livro aí em formato digital ou impresso, não é? Mas a gente pensou, então, como é que nós poderíamos encerrar as comemorações deste ano, o que nós poderíamos fazer, além de trazer a produção, né, dos trabalhos em andamento e dos trabalhos concluídos, defendidos esse ano ou em dezembro do ano passado. Então, a gente quis convidar a autora do Prêmio CAPES de Tese, que o programa ganhou em 2015, que eu tive a honra de orientar, que é uma parceira que continua hoje trabalhando a partir da tese que ela fez, trabalhando com o que ela abraçou como missão da vida dela, que é junto à formação de professores no magistério indígena. Então, eu vou convidar para vir aqui para falar com vocês a doutora Áurea Lúcia Magalhães Cardoso de Medeiros Ferreira. A Áurea ganhou, então, o Prêmio de CAPES 2015 com a tese intitulada Os Sentidos da Docência para Alunos do Magistério Indígena, o papel da língua como mediação. A Áurea atua hoje no CEFOR, que é um centro de formação de professores indígenas de Roraima. Ela mora em Boa Vista
e ela veio, né, atendeu o nosso convite. Então, de antemão, eu quero agradecer demais a Áurea por ter vindo aqui falar conosco, e o Medeiros, que a acompanha hoje, que a acompanhou e tem uma participação muito interessante aí no trabalho da Áurea. Então, a ideia, a Áurea vai apresentar para nós o que ela trouxe, depois a gente pode fazer uma discussão, um debate. Esta é a nossa atividade da manhã. Vou então passar para a Áurea, e depois, ao final dessa atividade, acho que aí a Lilian retoma aqui e lembra a todos das atividades da tarde e de amanhã. Então, Áurea, obrigada já, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer aos gestores da PUC aqui presente, dizer o meu agradecimento de terem me recebido nesta casa, apesar de ser um concurso para entrada, uma acolhida para uma pessoa do extremo norte, é uma acolhida. Talvez muitos de vocês não compreendam isso, mas a mim é necessário abrir dizendo isso. Muito me honra retornar a esta casa com essa possibilidade de ter ganho um prêmio nacional. Fica registrado os meus agradecimentos. E, de maneira especial, a professora Vera Trevisan, que, ao entrar na sua sala, eu disse: professora Vera, eu quero falar sobre esse tema assim, assim, assim. Ela me olhou e disse: Áurea, ao que me parece, é inédito. Não conheço o tema. Você, sim, pode seguir adiante. E me deu algumas instruções e acreditou desde o primeiro momento. Vejam vocês por que eu realço isso. É uma professora que não trabalhava com a temática de formação de professores indígenas, mas uma apaixonada pela educação. Na mesma medida, agradeço a todos os professores, de maneira especialíssima também a professora Raquel, que foi parceira na tese, nas contribuições na defesa e também na qualificação, e o Grupo Prospete, que são parceiros e a todo momento discutiam e questionavam e se angustiavam com cada situação diferente que era trazido à nossa mesa de discussões. E, claro, a todos os professores que participaram do meu processo de formação nesta casa. Meu muito obrigado e sejam bem-vindos todos. Quero dizer a vocês que, ao verem algumas questões desta tese, que vocês desfoquem um pouco a questão de ser simplesmente a formação de professores indígenas, mas como estamos entre psicólogos, que vocês sejam maleáveis, que vocês estejam abertos, que vocês possam contemplar o diferente, porque o diferente está em todas as circunstâncias em que nós nos deparamos como psicólogos, como profissionais. Então, nós temos em Roraima uma situação singular no que se refere a indígenas. Nós temos uma área enorme de demarcação indígena, né? O que acontece? Essa região Raposa Serra do Sol foi uma região muito polêmica para nós fazermos a demarcação desta área. Porque ali vive o número de indígenas da nossa tese, Macuxis e Uaptianas, nessa região Raposa Serra do Sol. E no momento em que nós estávamos fazendo a coleta, estavam em um momento muito delicado, porque era o período de lutas pela demarcação das terras. Passamos momentos difíceis nesse período em terras indígenas.
E eu trago aqui para dizer que é a região onde estão os sujeitos da pesquisa e para mostrar a vocês a realidade. Roraima tem cerca de 53% das escolas indígenas. É uma situação muito diferenciada. Como eu cheguei na temática? Ministrando a disciplina Psicologia Educacional para os indígenas, que são indígenas que fazem formação de magistério. Eles não têm outra formação antes, não tem nem nível médio geral. Eles saem do ensino fundamental e vão cursar esse nível de magistério para ser professor. Por que que o MEC permite isso? Já que para não indígenas já não existe mais essa possibilidade de ingresso. Porque eles não têm acesso a outro tipo de escolarização e estão trabalhando como leigos. São pessoas que não estão habilitadas. Então, abre-se essa prerrogativa no caso dos professores indígenas. Esses professores, todo ano que eu trabalhava com eles, eu começava a disciplina de psicologia dizendo, vamos conceituar algumas questões. E trabalhava com questões conceituais da psicologia educacional. Só que, em determinado momento, a convivência com eles me fez perceber que eu não estava no caminho certo. E aí eu disse, que mudar. Foi quando, neste ano, eu resolvi começar não levando, mas sim ouvindo-os. E aí, as nossas descobertas foram muito fortes nos afetos relacionados com a sua língua materna. E algumas respostas. Não dominar a língua materna me incomoda, pois, sendo professora de crianças pequenas, acho que elas aprenderiam mais fácil por causa da idade. Eu não me perdoo, eu queria poder falar. Eu seria uma representante melhor, afinal, o professor é referência. Sou falante da minha língua e me orgulho disso. Então, esses problemas que os colegas estão falando, eu não tenho. Acho que falta para mim estudar mais. Isso é um trabalho antes, não é propriamente ainda, né? As perguntas oficiais. É uma abordagem inicial para fazer uma escuta. Vejam vocês que há uma diferença entre a professora que é falante da língua e os dois que não estão com o distanciamento da língua, já não tem mais o domínio da língua materna. Sentimentos de perda, sentimentos de culpa, muito, muito fortes. E assim existe em praticamente 100% deles. E como um psicólogo, trabalhando com um grupo desse, pode ficar de braços cruzados mediante tanto sofrimento manifestado? Não há como. É preciso estar atento, é preciso fazer uma nova leitura. Esse é um Tuxaua, que foi aluno. Ele leva para a sala de aula o seu cocá, porque tem reuniões, às vezes, no centro de formação, e ele precisa se justificar com este símbolo. Então, nós nos questionamos, mediante aqueles sentimentos, né, manifestados, quais sentidos da docência indígena se imbricam com a língua portuguesa falada, escrita, mediadora dessas configurações. Vejam bem que nós temos um magistério indígena completamente orientado na língua portuguesa. E nós temos um grupo de professores indígenas com dificuldades de acesso à língua portuguesa por conta de ter uma formação anterior com muitas dificuldades e temos também uma implicação cultural gravíssima pelo distanciamento da língua materna.
Então, os fatores que nos motivaram foram: nós nos perguntamos que sínteses são elaboradas por esses sujeitos, se eles vivem essas angústias, se eles gostariam de ter acesso à sua língua, se a língua portuguesa, de alguma forma, também lhes é limitada. Que síntese eles têm formado? A partir do quê? Sabendo da importância que tem a cultura na possibilidade de desenvolvimento humano. Quem são os sujeitos que têm contribuído com essas configurações? Se elas estão acontecendo, quais são e quem está fazendo esta influência? Só os professores formadores? As pessoas da comunidade que têm novas convicções? A sociedade não indígena de Roraima? Os gestores deste curso de formação? O currículo que essas pessoas estão inseridas? Porque eles chegam lá, o currículo está pronto. Professores que têm habilidade e formação para trabalhar com professores indígenas e professores que, infelizmente, me dói dizer a vocês, alguns não têm essa possibilidade, mesmo recebendo formação. Certo momento eu atendi um aluno, ele disse: Áurea, eu fui perguntar do professor de matemática a questão X, ele disse: matemática é assim, quem sabe, sabe. Aí eu disse: à noite eu vou te receber. Você pode vir à noite? Que horas você pode vir para um diálogo aqui? E aí nós recebemos o professor à noite. Esse primeiro da formação. E depois o formador, claro. Então, são muitos sujeitos que se imbricam nesse processo de formação. E nós teríamos que procurar esse todo. Não poderíamos falar de uma perspectiva da psicologia histórico-cultural sem fazer uma análise, uma reflexão bastante ampla. Senão, não seria, né? Por que o fenômeno tem sido pouco discutido no âmbito do acadêmico, da perspectiva da psicologia? Essa pergunta veio depois de acho que uns 2 meses exaustivos de busca de pesquisas específicas desse tema, e realmente muito escassos. Então, a relevância do tema ficou claro por eu ser uma professora do programa, né? Se eu sou professora do programa, eu inserida posso estar, na medida do possível, fazendo possibilidades de reestruturações, como já foram feitas algumas, ao final vou citar. A territorialidade, 53% de escolas indígenas no nosso estado, é muito significativo. Não tem como eu dizer que em Roraima não há uma importância de se olhar para a formação dessas pessoas. Porque uma dessas pessoas, em algum momento, pode ser, quizás, um gestor, um político do nosso estado. Ou um professor, ou qualquer outra professora. Ou qualquer outra profissão, desculpa, não professor. Então, não estou aqui destacando a classe política, eu estou dizendo que essas pessoas, por serem um número significativo, precisam se desenvolver, na medida do possível, com o que é de direito deles. Da perspectiva da psicologia, o número de pesquisas, de fato, apareceu escasso. Então, chegamos a um problema. Qual tem sido a contribuição da língua portuguesa, utilizada nos cursos de formação de professores indígenas e nas escolas de ensino fundamental, no aparente não domínio da língua indígena por parte desses sujeitos? Por que tem esse aparente não domínio? Porque nós temos, na pesquisa, professores falantes, e nós temos, dentro dessas 2 etnias pesquisadas, que são macoxis e wapichanas, pessoas que são falantes. Quando se fala de indígenas, não se pode também generalizar, tal como não podemos generalizar nada de não indígenas. Né? Há que se ter cuidado,
Por exemplo, os Wapichanas, que estão mais próximos da cidade de Boa Vista, a maioria absoluta já não tem mais domínio da língua materna. Os Wapichanas, que estão perto da serra, distante do contato com a cidade, todos têm resguardado a língua materna. Então, nós temos em nossa tese uma maioria de professores que são moradores de comunidades indígenas mais próximas das cidades. Por isso, esse cuidado do aparente não domínio da língua indígena. Não podemos dizer, há um grupo de professores que não fala, ok? Sempre tudo com muito cuidado. Analisar o papel da língua enquanto função psicológica superior na mediação do processo de constituição da docência, buscando compreender sua influência na transformação e manutenção da cultura. Todos sabemos que não é possível passar por um processo de formação sem que se passe por influências, sem que haja essa possibilidade de transformação, sem que haja mudanças no sujeito. Então, esses professores, em uma grande perspectiva, com certeza, a perda da cultura, em alguns aspectos, é real. Mas, de uma forma dialética, essas influências também trazem a eles algumas transformações que são em nível intelectivo, que são em nível de desenvolvimento em outros campos. E também, de alguma forma, a manutenção de aspectos da cultura. Muitos aspectos se perdem, sim. Mas querem ver um exemplo bem interessante? Quando nós fazemos edição de curso de magistério em comunidades indígenas e quando fazemos edição de curso na cidade. É geral, nós perguntamos deles, onde vocês preferem? Nas comunidades indígenas. Vejam a questão como ela é dialética completamente. E nós perguntamos por quê? Porque lá nós nos reunimos na casa, em casas, e podemos caçar, e podemos pescar, podemos comer nossa damurida, que é um peixe muito apimentado, característico da cultura indígena. E na cidade, tudo temos que pagar. A gente sabe que para os professores não é confortável, não tem ar-condicionado, e aí eles falam do desconforto para os professores. Tem a ciência de que para eles é melhor e que para o professor não. Interessante, né? Então, a manutenção da cultura, de alguma forma, perpassa, mesmo que haja modificações, ela, em certa medida, ela permanece. Então, nossos objetivos foram bastante amplos, para a gente dar conta da complexidade, né? Analisar os sentidos da docência para alunos do magistério e os elementos que interferem na produção desses sentidos. Analisar as relações entre cultura dos formadores do magistério e dos futuros professores. Esses futuros professores são os alunos sujeitos, né? Refletir a política de educação indígena no Brasil, na relação com a manutenção da cultura e o respeito às tradições. Isso aqui é muito importante, porque muitas coisas temos garantidas na Constituição e algumas coisas, mesmo no século XXI, mesmo em 2017, ainda não se cumprem. Descrever culturas macuxi e wapichanas, foram as duas culturas que nós trabalhamos, priorizando principais tradições da comunidade, língua, aspectos históricos e educacionais. Descrever e analisar o programa de formação de professores indígenas do estado de Roraima, Tamigam, relacionando com as demandas apresentadas pela comunidade. Aqui a questão do currículo, né? Aqui a cultura, o currículo, e aqui a formação, como um todo.
discutir e analisar o modo como a formação para a docência vem sendo realizada, com foco na língua utilizada no magistério indígena. Na hora do intervalo, quando eles estão agrupados, por exemplo, que vão fazer as filas para as refeições, nós encostamos em algum grupo para conversar, para dialogar. Tem grupo que está falando na língua indígena. E tem uma grande maioria que está falando na língua portuguesa. Vejam que eles lutam por uma sobrevivência desse aspecto cultural importante, fundamental, que é a língua, mas, de certa maneira, em sua grande maioria, nessas duas etnias, a língua já não está mais no cotidiano de suas vidas. Ou seja, essa cultura que está sendo elaborada, cada nova síntese que está sendo elaborada, está recebendo influências de outras culturas. E temos um outro agravante que Roraima recebe pessoas de toda a parte do Brasil. Por ser um estado novo, pequeno, temos uma quantidade significativa de pessoas que fazem concursos públicos e ali se instalam. Então, nós temos uma riqueza cultural, para alguns ditos, um estado sem cultura. A depender do olhar, para mim, um estado riquíssimo em cultura brasileira. Aí é o ponto de vista de cada um. Sim? O seguinte. Nos aspectos teóricos, ficamos na perspectiva da psicologia histórico-cultural. O contexto foi o curso de magistério indígena. Esse nome Tamigan significa 7 estrelas, porque inicialmente ele foi desenhado para um grupo de 7 etnias. As informações construídas foram observações, entrevistas semi-estruturadas. Interessante dizer que essas entrevistas semi-estruturadas foram 63 perguntas. Nós ficamos com cada indígena cerca de 3 a 4 horas, porque elas foram imensas. Nós precisávamos disso. E 10 sujeitos, 3 dirigentes. Esses dirigentes são do curso, tá? Do curso de magistério. Então, a tese elaborada foi os processos escolares e as experiências e vivências do curso de formação para o magistério indígena, mediados pela língua portuguesa e com certo distanciamento da língua indígena, exercem influência sobre o modo de se ver e ser docente desses sujeitos. Igualmente, no modo de conceber o papel da educação e da cultura, resultando na configuração de novos sentidos sobre a docência indígena. Nós, de alguma forma, já comentamos sobre isso. Essa modificação das influências não tem como a pessoa continuar a se ver e continuar a ser igual ou dentro de uma perspectiva idealizada por um grupo de pessoas que ideologicamente querem categorizar o indígena como YZH, e não é isso. Nós temos indígenas que têm novas sínteses. E essas sínteses não podem mais ser consideradas apenas a partir dos estereótipos ideologicamente registrados em nossa cultura e em nossa sociedade. Por conta da especificidade do tema, lá em Brasília, uma pessoa disse para mim, nossa, eu gostei muito daquela parte das leis. E eu confesso a vocês, um dos professores, um dos psicólogos, não me lembro, professora Vera, o nome dele, e eu achei interessante ele disse, Áurea, ficou muito diferente e muito pertinente para o trabalho. Porque você não poderia deixar de contemplar. E eu confesso a vocês que no momento quando fizemos a revisão, eu disse, eu queria tirar isso. Olha que coisa.
E lá, em Brasília, praticamente foi o elogio assim separado que recebemos. Ele destacou a questão da citação das leis. Os primórdios da educação escolar indígena foram contemplados porque nós tivemos uma educação que, no princípio, o indígena sequer teve acesso. Muitos estavam em situações, às vezes, amarrados, punidos, do lado de fora da escola, e os brancos sentados em seus bancos escolares. Porque, no primeiro momento, a educação indígena veio só como missionamento, como catequese. Em um segundo momento, que eles tiveram acesso à escola propriamente dita. Então, é importante pensar um pouco nesses primórdios. Também trouxemos algumas reflexões sobre isso no nosso trabalho. Aspectos históricos da educação escolar indígena e formação de professores de Roraima, porque foi uma formação que não aconteceu de forma contínua, que não aconteceu de uma forma sistematizada, como deveria ser, ou seja, de alguma forma, foi refletido como foi aplicada no descaso que é a formação indígena no país e num estado como Roraima, infelizmente também. A gente vê isso nos lapsos, né? Depois de 8 anos, depois de 5 anos, para vocês terem uma ideia, agora, neste ano, após 5 anos, tivemos uma nova edição do Magistério Indígena. A anterior teve uma pausa de 8 anos para início de um outro curso. E são cursos custeados pelo governo federal. A psicologia histórico-cultural como aporte, já mencionamos. A constituição do psiquismo, por quê? Porque se estamos pensando nesse sujeito com a formação dos seus sentidos, é necessário estar vendo esse sujeito que tanto ele como o meio, de alguma forma, ao se imbricarem, tem suas contradições, tem suas aproximações e tem também a possibilidade de sínteses diferenciadas ou de manutenção de muitos aspectos culturais, que alguns não chegam a ser transformados. O estudo do desenvolvimento da fala e do pensamento como função psicológica superior, por conta da tese trabalhar a partir da questão da fala, né? Da língua dos sujeitos. Esses sujeitos que estão na frente, isso é o auditório do Palácio da Cultura, do estado de Roraima. Eles estão na frente, assim, caracterizados, porque fizeram uma dança chamada Parixara na abertura do curso, né? E vocês veem outras pessoas, outros indígenas, com roupas não caracterizadas, porque as pessoas, quando vai haver esse tipo de evento, pedem que eles se apresentem e eles prontamente, sem problema nenhum. Mas é importante dizer para vocês que isso acontece mais entre os professores, entre a população adulta, porque existem crianças, como mostramos no trabalho, que já têm rejeição aos aspectos culturais indígenas. Está lá na tese também, não há como negar. Então, a Constituição Federal diz que é assegurado a toda a comunidade indígena a utilização da língua materna e seus processos próprios de aprendizagem. Vejam vocês que eu não estava cumprindo esse artigo quando eu levava para a minha sala de aula a minha conduta da minha formação dos meus poucos 30 anos de magistério. Acho que na época eu tinha 25. Olha só, o que é ser cristalizado em um professor, algo de sua formação, o prejuízo que, de alguma forma, a gente leva. E quanto a gente demora para fazer um processo de amadurecimento desses. Por que eu digo isso? Porque esses processos próprios de aprendizagem, eu chegava lá e não fazia o que eu deveria fazer.
fazia uma abordagem a partir de uma perspectiva que eu trabalhava com professores não indígenas também. Começando de uma forma sempre por formação de conceitos. A União apoiará técnica e financeiramente a educação intercultural, ensino e pesquisa. Esse apoio vem, mas esse apoio vem devagar. Já citei para vocês o tempo, né? 8 anos, 5 anos. Mas ele acontece. Essa educação intercultural, assim é dita, porque são grupos étnicos que participam. Não temos uma sala só de macuxis, só de wapichanas, só de ecuanas, só de ingaricós, só de yanomamis. Elas são interculturais. Lembra o detalhe do início? Não generalizar, porque entre os indígenas também há muitas diferenças culturais. Esses alunos da nossa pesquisa, os 10 hoje estão cursando uma formação de nível superior, chamada Licenciatura Intercultural, na Universidade Federal de Roraima, em um curso de formação que chama Insquiran. É um núcleo de formação de professores indígenas em nível superior. Então, esses professores da nossa pesquisa, todos eles hoje estão se formando para serem professores de nível superior. Os programas serão planejados com audiências das comunidades. Quando vai haver alguma discussão sobre programas, eles precisam ser chamados. E eles vão, todos eles. Às vezes há pouca participação, às vezes há muita, às vezes há média. E o discurso de todos eles é único. Tem que ter mais horas de língua materna no curso. E esse ano, nessa edição, foi uma das transformações que conseguimos fazer. Também no artigo 210, aqui já da LDB, fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna. Manter programas de pessoal especializado, desenvolver currículos e programas, incluindo conteúdos culturais, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico. O que tem sido feito hoje em nível de Estado? Fortalecer práticas socioculturais e a língua materna só dentro do curso Tamigã em nível médio. As demais tentativas são cursos ditos livres, que acontecem pelo Centro de Formação de Professores, e eles vêm para a cidade e fazem esses cursos, mas não tem uma frequência muito grande, não. Digamos, é a cada semestre só. Em termos de programas específicos e currículos, o programa vem sendo discutido, teve 3 reformulações, mas as influências, as contradições das pessoas que elaboram os programas, muitas vezes deixaram o programa com, por exemplo, a carga horária da língua materna muito reduzida. Uma coisa muito negativa. A elaboração de material didático específico, a partir creio que de 2010, temos algumas versões, mas muito poucas ainda. A maior parte desse material não é uma publicação ainda, são iniciativa dos próprios professores que trabalham produzindo material para suas escolas. Porque quando o livro didático não indígena chega na escola, ele é recusado, viu, professora Vera? Eles não o utilizam.
utilizam, às vezes, algumas questões, mas chega um conteúdo na comunidade indígena que ele não quer passar para os seus pares, eles dizem os parentes, né? Não é trabalhado daquela forma, aquele conteúdo. A Lei Complementar 41, essa é do Estado de Roraima, a educação escolar indígena deve ser intercultural e bilíngue. Uma outra modificação que conseguimos nessa versão do curso é que os alunos que não têm domínio da língua portuguesa tiveram intérprete. A educação bilíngue, pela primeira vez, nesse 2017, ocorreu. Na sala de aula que eu trabalhei esse ano, Psicologia Geral e Educacional, um iecuana com muita dificuldade da língua portuguesa, mas muita dificuldade de acesso à língua portuguesa. Tinha um intérprete em sala de aula, e à noite, em dias alternados, eu retornava ao CEFO, ao Centro de Formação, para trabalhar ele e o intérprete da língua. Mas é necessário. Se assim não for, como essa pessoa vai acessar? Para a reafirmação de suas identidades étnicas, recuperação de memórias, valorização de línguas, de suas ciências, e possibilitar acesso às informações e conhecimentos valorizados pela sociedade nacional. Então, essa questão de acesso às informações e conhecimentos valorizados pela sociedade nacional, muitos de nós não indígenas, de alguma forma, fazemos restrições a esse acesso. Quando vimos o indígena tendo acesso a algum instrumento, né? Ele é posto na Constituição Federal e está também na nossa lei do Estado. Porque a cultura deve ser preservada, mas ele não está impossibilitado de ter acesso a conhecimentos da sociedade nacional, porque ele é também um brasileiro. Verdade? Aí, os aspectos culturais, já mencionamos um pouco, a questão do missionamento, da catequese, o início pela coroa portuguesa, como sabemos. Esse momento do século XX, a implantação do sistema de proteção ao índio, nós temos aqui uma questão diferente, que são criados os primeiros internatos e semi-internatos. Esse espaço, essa unidade de ensino que citamos na tese, Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, foi um sistema de internato, onde lá eles tinham hortas, tinham espaços para trabalharem com os seus artesanatos, de um modo geral, e também criação de objetos de uso de caça e pesca. E esse... Sim, pode passar. E esse Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol funciona hoje, mas não como sistema de internato. Funciona só com cursos de capacitação para professores, né? Eles se reúnem, os professores da Redondeza, e vão para esse centro. Lá existe um ambiente assim, com 4 salas, uma igreja que foi incendiada no período... E um salão grande que foi incendiada no período da demarcação das terras. E nós temos algumas cabanas de palhas, onde alguns indígenas, no período de formação, preferem atar suas redes a dormirem nos alojamentos, porque diz que o alojamento é muito calor, principalmente as pessoas que moram nas serras. Então, a educação em Roraima começa pela Missão Beneditina. A intenção era a conversão de indígenas pela Igreja Católica. Em 1919, a primeira escola indígena no estado de Roraima. Em 24, um internato da Fazenda São Marcos. E
essas escolas, foram criadas algumas escolas não agrícolas, e as primeiras escolas não agrícolas, olha quem teve acesso: Macuxis e Uapichanas. Esse povo que hoje são os 2 povos indígenas do estado de Roraima, que estão mais distantes da cultura deles, né, original. No ano de 1970, se iniciam críticas à escola que estava posta. Os indígenas clamam direito por uma escola diferenciada, que considerasse a sua cultura. Por quê? Porque até ali a escola estava bem verticalizada. Estava bem marcada ainda do período inicial, dos primórdios da colônia portuguesa. E aí surge, olha só, gente, só em 1970. Vocês viram o início lá, né, 1924. E a chegada lá, 1909. Então, só em 1970, essa luta começa pela valorização das línguas indígenas. E muita coisa já se tinha perdido. Em 72, a primeira experiência de formação de professores. Só em 1972, o primeiro magistério de formação indígena. Em 75, a segunda experiência. Sim. Em 80, o governo de Roraima faz uma coisa diferente. Ele funda uma escola em cada comunidade indígena. Nós tínhamos uma quantidade de escolas indígenas próximas à capital Boa Vista, significativa, e o governo do estado, com pedido, é importante dizer que não foi uma iniciativa do estado, foi um pedido das lideranças indígenas, fundação de escolas nas comunidades indígenas. Então, uma escola em cada uma delas. Novas formações de professores em 94 e 98, que é um outro projeto, o Caimbé, e o Tamigã, a partir de 2006, veio depois de 8 anos aqui o espaço, né? Sim. E esse ano, um outro com um espaço de 5 anos. Da perspectiva da psicologia histórico-cultural, o homem é um sujeito histórico constituído na e pela cultura. Então, vejam bem, na e pela cultura, que cultura? Com toda essa complexidade de convivência, de influências indígenas de outras culturas e da cultura não indígena. Porque há uma relação intercultural também com outras comunidades indígenas. Então, constituído na e pela cultura, que cultura será essa? O materialismo dialético, o social e o individual se fundem em um processo dinâmico e permanente. De quem é esse social? É do Uapichana? É do Macuxi? De quem é esse individual? Quem é esse novo sujeito individual, Macuxi e Uapichana? Em que perspectiva temos um individual aí? O desenvolvimento da função psicológica superior ocorre no processo de desenvolvimento cultural, seja no domínio de meios externos, a fala, a escrita e a aritmética, e o aperfeiçoamento interno também, que a gente conhece como atenção voluntária, memória, lógica. Bom, as funções psicológicas superiores, se elas evoluem, considerando a língua como uma função psicológica superior, em que perspectiva, qual delas tem dado essa possibilidade de desenvolvimento? E que desenvolvimento é esse que tem fluído na língua indígena? E que desenvolvimento é este que tem fluído na língua materna? Na língua materna, que é escassa, e naquele que tem domínio da língua materna, mas que, ao entrar em contato com um processo de instrumentalização da língua portuguesa,
pode refletir a sua própria cultura em uma outra perspectiva. Eu me lembro, no momento da defesa, a professora Raquel falou da questão muito dialético, que é uma tese carregada de uma riqueza muito grande dialética. Porque em todas as questões, nós temos simbolicamente como se fossem setas indo e vindo, e em direções diversas, não só retas, mas transversais, diagonais. Fala e pensamento como função psicológica superior. A fala cumpre uma função primordial na mediação do homem com o meio. O sujeito se utiliza da fala para construir formas próprias de pensar, interpretar e de se expressar, com e sem palavras. E todo esse repertório mantém uma relação com seu entorno, que se opera dialeticamente para estabelecer relações que transformam outros sujeitos e outros contextos. Aí sim, temos algumas respostas. Tínhamos um sujeito, a tese, né, inicial, esse sujeito com essas características, com esse meio, com essa cultura, com essa sociedade. Temos a antítese, a formação, a escolarização, as leis, o contato com outras culturas. E temos uma síntese, um outro sujeito, um sujeito diferente, um sujeito com uma nova síntese. Então, para pensar essa questão posta, né, essa problemática, separamos 3 categorias para fazer a análise. Essas categorias, elas ficaram: a história dos sujeitos como condição da produção, a primeira. Vejam bem, a história. Olha a história. Nasceram e vivem em comunidades indígenas, ainda que tenham relações interculturais com outros indígenas, ainda que tenham relações interculturais com o não indígena, ainda que vão à escola de não indígenas, eles vivem, o cotidiano deles na comunidade indígena. Essa é uma das respostas que nos dizem por que muita coisa também se conserva. Nasceram e vivem em comunidades indígenas, filhos de famílias, em maioria analfabetos, numerosas, com média de até 9 filhos. Iniciaram seus estudos em idade normal, 7, 9 anos, dentro do padrão, né, da legalidade. A principal fonte de recurso financeiro dessas famílias é a cultura agrícola. Eles, de fato, a maioria deles mantém a questão da subsistência, né, das hortas de subsistência, a grande maioria mantém, apesar de também já terem acesso a supermercados. O acesso às áreas indígenas melhorou, mas ainda existem muitas escolas de difícil acesso. Tem alunos que, para chegarem no curso de formação, eles vão até um certo ponto mais próximo, que seja um município mais próximo da comunidade indígena deles, caminhando 2 dias a pé. E lá eles pegam um ônibus e vão para a cidade. Estando na cidade para fazer o curso de formação de professores indígenas, muitos não podem ficar em bairros que são próximos ao local de formação. E essas pessoas se agrupam, alugam algum estabelecimento mais distante, que tem acesso, o acesso financeiro permite, né? E vêm de ônibus, ou muitos vêm a pé. E aí eles dizem: eu vim do bairro, por exemplo, Nova Cidade. Eu vim do bairro, por exemplo, Cidade Satélite. E aí eu, professora,
Digo assim, tu vieste a pé do satélite? Sim, ele veio a pé do satélite. Todo dia, professora, e sorri. E que horas tu sais de casa? 6h30. E quantos de nós, às vezes, estamos em sala de aula, não sei quantos docentes tem aqui, e lidamos com pessoas que chegam às nossas escolas e não querem estudar, né? Não dão o devido valor. Essa é uma questão muito diferenciada deles. O professor está falando, o nível de atenção é extraordinário. E o nível de participação também é extraordinário. E eles não só ficam... não estou falando de gente submetida, não, que fica calado. Não, eles falam, eles perguntam, e eles dizem, não, por que a aula não pode ser na beira do rio hoje? Um disse para mim isso lá em Surumu. Aí eu disse, sim, a aula hoje não pode ser na beira do rio, mas eu vou planejar uma aula para a beira do rio. Pode ser na sexta-feira? Hoje não dá. E negociei lá e pensei em uma atividade para ser na beira do rio, porque eu fui pressionada para fazer uma aula campal. E você tem que estar preparado para isso. E nós fizemos. Foi uma só. Só um pouquinho. Tá. Aqui é uma sala de aula do Cefó, né? Vocês veem uma característica interessante aqui, a maioria é homem, percebem? A maioria é homem. Essa é uma diferença da docência não indígena e indígena. Porque, infelizmente, as mulheres ainda estão muito em casa. É uma realidade. Não há como negar. Sim. Essa é uma mensagem de um indígena para os não indígenas. A pergunta era assim, se você fosse me usar para eu um dia falar para um grupo de não indígenas, apresentando a tese final para uma banca, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? É um aluno, é um membro da nossa pesquisa, né? Eu tenho uma mensagem. Não basta conhecimento, e sim ação com conhecimento. O não indígena precisa ter mais conhecimento sobre nós. Eles imaginam que nós somos preguiçosos, bichos do mato. Eles devem conhecer essa realidade para saber que isso não é assim. Eu vejo que o nosso povo se une e se organiza, se elogiando, vejam bem, né? A gente ouve dizer que o nosso povo só vive dormindo. Nós não somos assim. Cada um tem uma forma, justificando que ele tem direito a ser diferente, né? Nós não somos assim. Cada um tem direito à sua forma. Pois, por essas coisas, a gente tem que estudar. Eu queria que os outros povos fossem mais unidos. Tem gente que, depois que conhece a nossa realidade de perto, o respeito muda. Sobre o nosso povo, a nossa cultura. Olha, o respeito muda sobre o povo, sobre a cultura. É um grito, né? É um clamor. Serve não só para esses professores indígenas, serve para todas as populações diferenciadas com as quais trabalhamos nós, colegas psicólogos aqui presentes. Com que olhar tenho visto esse paciente? Com que olhar tenho visto essa ou aquela população? Com que acolhimento tenho trabalhado com essas pessoas? A que ponto tenho me distanciado dessa possibilidade de acolhimento, dessa possibilidade de olhar o complexo a partir do simples? A gente não pode olhar o complexo com complexidade, porque ele já cabe nele mesmo. A gente tem que olhar o complexo a partir de um olhar mais simples, senão você não aguenta o tranco.
Senão você não fica em uma comunidade indígena 2 semanas dormindo num lugar muito calor, que eu levantava para tomar banho de madrugada. Você não dá aula em um lugar aberto. Você não dá aula em uma quadra de esportes, muito desconfortável. Você não faz muitas coisas. Porque, felizmente, eu hoje já tenho um pouquinho de conforto. Mas eu faço isso por convicção, por bandeira, por compromisso profissional e, sobretudo, sobre compromisso humano, político, ideológico, de acreditar que essas pessoas podem e devem se desenvolver guardadas as suas possibilidades de suas singularidades. Então, que a gente pense, um pouco todas as nossas populações que são diferenciadas. Essa é uma fala de professor formador do curso. A Cileia, ela está hoje cursando medicina, tá, gente? Entrou nas vagas, claro, para o professor indígena. Eu hoje estou procurando fazer cursos para falar a língua do meu povo. Quando eu era criança, eu não me interessei, porque naquele tempo não falavam coisas boas da nossa língua. Falavam que era gíria, a minha mãe repetia isso. Não é língua, é gíria. É preciso aprender português. A mãe dela é indígena, hein? Estou aqui nesse lugar de professora e não sei falar a minha língua. Isso me incomoda muito. Eu quero aprender. Saber pelo menos o básico para me comunicar minimamente na língua macuxi. Vejam bem que a angústia é tanta que ela queria qualquer coisa para abrandar esse sofrimento minimamente. Olha essa palavra, minimamente. É uma professora formadora do curso e não fala a língua da etnia dela. Esse é um outro informante. Professor Everaldo é mestre, tá? Tem mestrado ele. Isso causa um certo desconforto quando a gente pergunta sobre a língua materna, a pergunta, Principalmente quando a pergunta vem de um não indígena. É assim, a gente diz que não é falante e esse constrangimento acontece. No meu caso, acho que a minha consciência me ajuda. Hoje eu tenho consciência que a culpa não é minha e não é dos meus pais. É um contexto histórico. Vejam vocês a luta em sua consciência sobre o constrangimento acontece, acho que a minha consciência me ajuda. Olha o acho. E é um professor com mestrado. Vejam bem que muita coisa fica, marcadas nas histórias de cada um de nós. Ainda na nossa primeira categoria, nós pegamos algumas questões do aspecto do contexto familiar. O contexto familiar com a língua portuguesa, na minha casa, só se fala a língua portuguesa. O que eu aprendi foi depois de grande, com interesse, perguntando dos mais velhos. Depois que ele estava bem grande, adulto, perguntando dos mais velhos. O ensino da língua indígena, só português. Mas a minha mãe era falante, mas ela não falava com a gente. Ela dizia que tinha que ir para a escola e aprender o português. Eu acho que ela podia ter ensinado, quem sabe, eu sabia mais um pouquinho. Muitos clamores sobre o distanciamento da língua, Minha mãe, ela dizia, estudar é bom, estudem. Eu não pude, mas quero que vocês estudem. Do curso, minha mãe disse, para eu não desperdiçar essa oportunidade por nada. No aspecto da escolarização, quando eles estavam lá nas séries iniciais, do ensino fundamental deles, eu não lembro de dificuldades da escola, eu lembro de dificuldades da vida, do trabalho da roça. Mas a colheita era boa.
Sobre lembranças negativas de professores. Os professores não têm boas lembranças. Um dia era inverno, eu só tinha 3 roupas melhores. E como algumas estavam molhadas, fui com a rasgada. E ele não me deixou entrar. Mandou eu voltar para casa e me humilhou. Foi feio. Imagine um professor. Eu perguntei dele, porque eu fiquei tão intrigada com essa fala, se o professor era indígena ou não indígena. E ele disse que o professor era indígena. Na hora, eu com preconceito, já achando que era um não indígena. As ideias preconcebidas, né? Sobre lembranças positivas dos professores. As aulas que se relacionavam com as artes indígenas. Esse Enes desenha divinamente bem. E quando um aluno diz para a gente que uma coisa que ele guardou positivamente foi um contato com as artes, que arte é essa? É a arte da cultura dele, né? Porque tem no nosso currículo uma aula, por exemplo, que é fabricação de panelas de barro. Tem também lá uma aula que são artesanatos feitos com palha, onde eles produzem chamaxi, onde eles produzem uma infinidade de produtos feitos com palha, né? Muito interessantes todos eles. Então, no aspecto da escolarização, sobre o apoio do poder público, a escola não tinha apoio. Era uma iniciativa dos fazendeiros, um barracão de paredes de palha, material escolar, merenda, farda, nada mais do que obrigação deles. Esse é o apoio do poder público. Sobre as lideranças indígenas, aqui são os tuxauas, tá, gente, que eles chamam de lideranças. Lá na escola tem reuniões e ele não falta. Ele também vai nas salas, incentiva os alunos para o estudo. O lema hoje na comunidade indígena é estudar e se formar. Não conheço nenhuma liderança indígena que seja contra isso. Sobre a língua indígena, infelizmente o bilinguismo é novo, veio por força da LDB. Não existia nem se ouvia falar. Ou seja, a escola nasceu com a língua portuguesa e continuou, como vocês viram, até a instituição da lei, né? É uma citação de Montserrat, que fala que é imprescindível o desejo de determinação e esforço consciente para que as gerações indígenas continuem utilizando na sua vida cotidiana. Se a gente não tem esse esforço consciente, é muito difícil. Aí a questão do curso de magistério indígena, porque ainda que realizado em língua portuguesa, ele fomenta a possibilidade de muita revitalização da cultura indígena. É a questão dialética mesmo, né? E Freitas é uma pesquisadora da Universidade Federal de Roraima, que na área de línguas, e ela explicou que a língua indígena, o objetivo delas nas escolas é leitura e escrita, protegendo do perigo do desaparecimento. Como é isso, a leitura e a escrita? A elaboração de pequenos livros didáticos, onde eles fazem a produção de forma artesanal, para que se resguarde a possibilidade de reprodução dessa língua, não a oralidade propriamente dita das línguas maternas. Sobre o curso, eles escreveram: estou feliz por ter o privilégio de cursar um curso específico. Este curso surgiu de uma luta incansável das lideranças das comunidades indígenas. Vejam o realce, que é um curso solicitado pelas lideranças indígenas. Não é um curso que foi desenhado pelo poder público do estado de Roraima. É um desejo deles. Dificuldades do magistério. A produção textual era difícil, a gente tinha que unir duas realidades. Somente o financeiro, as dificuldades ao financeiro. Para estudar, precisa de dinheiro. Isso são as xerox, tá, gente? Dos trabalhos. Dificuldade de aprendizagem do magistério. A produção textual sempre foi muito difícil. A língua materna também. Eu não sabia como sistematizar.
sistematizar era um problema para mim. Vejam que nós temos dificuldade aqui com língua materna e com língua portuguesa. Nós temos pessoas lutando com as duas realidades, com as duas dificuldades. Os aspectos da prática docente, eles querem aprender o que levam eles a terem emprego, eles dizem que querem entrar no mercado de trabalho e é cada vez mais difícil. Com as crianças é tranquilo, mas com os jovens é difícil. As crianças têm muitas possibilidades de receberem conduções de trabalhos voltados para a cultura indígena, mas muitos adolescentes já rejeitam esse tipo de atividade. O papel do professor na comunidade. O professor faz muitas coisas na comunidade. Ele não dá só a aula dele, mas é preciso. A gente tem que ajudar mesmo. Não estou reclamando, não. É porque o professor é referência, então, redação de documentos, muitas coisas são eles que fazem na comunidade. Sobre as expectativas dos líderes. Eles pensam que o professor é o braço direito do Tuxaua, é indispensável. Ninguém esquece do professor. Eu acho muito diferente quando eu ouço os professores não indígenas falando que o professor anda sem respeito. Essa é uma característica nova que nós agregamos à manutenção da cultura para a formação de professores indígenas, está posta lá na tese. Esse é o Centro de Raposa, Centro Cultural e de Formação Raposa Serra do Sol, quando teve a invasão e foi queimado. Não, foi retirado esses entulhos e essas salas fechadas, sim. Esse ambiente está assim até hoje, a igreja não foi reconstituída. O porquê do quarto elemento, aqui nós explicamos, né, a importância de aprender como prioridade de manutenção da cultura, conservar o comportamento participativo, o domínio da língua indígena e construir bons hábitos e condutas universais. Se configura como um direito a acessar outras culturas, né? Essa é a segunda categoria. As referências estão intimamente ligadas às referências históricas e culturais de outras culturas, mas conservam consensos. Isso aqui é muito interessante. Valorativos que se sustentam no cotidiano vivido. Está bem claro para a gente que a síntese é isso. Há muito contato com outras culturas, mas muito é mantido porque existe um cotidiano vivido, né? Que é onde ele vive o seu dia a dia. Então, ele não tem como se distanciar muito disso. A tensão entre a situação social de desenvolvimento, como promotora dessas mudanças ou aprendizagens, e as vivências dos sujeitos sofrem influências que são múltiplas de outras tensões, provocadas por vários contextos que se inserem a família, a comunidade, a escolarização, até a docência no magistério. Tem pais que não aceitam certos tipos de trabalho. Se a gente põe uma horta, os pais reclamam, dizem, os meus filhos vão para a escola para estudar, não para trabalhar. Se fosse para isso, eu os levava para a roça. Sobre o professor que domina a língua indígena. Eu me sinto feliz porque eu posso ajudar as próximas gerações a não ficarem muito distante da língua. Eu sou filha de lá. O Tuxaua me incentiva. Me sinto colaboradora. Eu sou orgulhosa porque eu sou a única filha que se interessa por estudar. Os meus irmãos foram para a escola, mas pararam. Sou filha de analfabeto. Estudar para mim é muito, muito. Vejam como que a gente pode negar o direito dessas pessoas irem para a escola, né? Chegou em um ponto que eles estão imersos. Não tem como distanciá-los. É fazer com que esse sofrimento dessa perda de aspectos da cultura
sejam amenizados. Seria o nosso papel como psicólogo no curso de formação deles. Mas não tem mais como tirá-los de lá. Estão inseridos, a palavra é essa. Esse inserido, claro, entre aspas, né? Sobre o professor não falante, eu me sinto triste, eu não tenho esse domínio, os professores explicam o valor da língua, eu cobro a minha mãe, lá na comunidade eles me cobram. Um professor é o exemplo do seu povo, tem que falar a sua língua. Essa dor eu posso tirar de mim, outras vão passar uma vida e não vai dar. Vejam que coisa interessante, que ela diz que vai fazer a superação da língua, que essa dor ela pode tirar dela, que é aprender a língua, mas tem dores que transcendem a isso. Outras vão passar uma vida e não vai dar. Sobre o magistério, aqui se aprende a cultura, sobre a vivência do magistério, um projeto de livro didático voltado para a língua. Na experiência negativa, uma experiência com a língua, porque ele não teve o domínio para esse limite. Vejam que coisa interessante, uma experiência positiva, trabalhar com nomes de animais com a língua. Experiência negativa, trabalhar com a língua porque ele não tinha domínio, ele ficou preocupado e triste. Esse nós já comentamos, pode passar. Também a fala da construção. A terceira categoria, a respeito da escolha. Sempre o professor começa, em sua grande maioria, como voluntário. Ele chega numa escola e diz, eu quero ser professor. E começa a dar aulas e depois vem a formação. Tem um grande número que é assim. E um outro, que também é muito significativo, ele é votado para ser eleito, para ir para o magistério. E só vai se a comunidade o aceita como professor daquela comunidade. Tem casos de concurso público de professores não indígenas que passaram, chegaram na comunidade, e a comunidade devolveu ele para a Secretaria de Educação. Aqui, não. Pode ir. Mais adiante, não se encaixou nos parâmetros da comunidade. E devolve mesmo. Então, a escolha nessas duas perspectivas, ou voluntário, ou ele é votado, recebe o consentimento, né, do grupo. O exercício da docência. Olha só a satisfação do professor. Honrado e feliz com a coragem de lidar com a escola. A comunidade me aceita, gosta de mim. Ser professor indígena é ser exemplo, é ser referência. Orgulhosa, feliz, porque posso ensinar a língua. Sou feliz porque eu gosto de ajudar essa comunidade. Eu consigo desenvolver projetos, eles me respeitam, gostam de mim. Eles dizem que não vão deixar eu sair de lá. Eles valorizam o meu trabalho e gostam da minha família. É porque eles se veem como parente, né? Apoio do poder público. Acho que não tem apoio. Eles mandam material, o livro didático, isso é obrigação. Sim. Sim, Lília. A questão da linguagem Valon, né, é também fonte de reações contrárias entre si. Essas para mostrar que muitas vezes existem as contradições, né, até no dia a dia. Aspectos da cultura ainda. As qualidades do professor. Ser formado, aprender a língua e ser colaborador. Ele quer ser formado, tá? Ter bons hábitos, ser paciente, solidário, criativo, pesquisador. Tem que ter domínio da língua. Faltou a língua, fica sem uma parte. Essas são as qualidades que deve ter o professor. Sobre as dificuldades, as instalações físicas são precárias, não tem atrativo para os alunos, não tem tecnologia, livros variados, e às vezes tem interferência demais, barulhos da natureza, ventos, é porque tem muitas escolas que não têm paredes, tá, gente? Outras possibilidades profissionais, eu quero ser professor mesmo, quero ser professora sempre, nunca imaginei outra profissão. Advogada, mas não para deixar de ser professora, acho que músico, gosto de agronomia, aqui é o artista. Considerações finais. Revela o mundo do sujeito social.
forma específica do estudante indígena e os mundos sociais do sujeito, os espaços, tanto no país como no estado de Roraima. Sofrem forças tensionais, permanentes, sistêmicas e dinâmicas, que geram diferentes manifestações, pois a interação dos sujeitos com essas forças resulta em inúmeros desdobramentos que, por sua vez, revelam uma nova identidade, o novo sujeito indígena. A educação escolar e a formação indígena têm papel fundamental na manutenção dos valores e dos costumes. A produção cultural individual resultante é de natureza intergeracional, intercultural e histórica. Portanto, vem produzindo mudanças no modo de ser, pensar e agir dos povos indígenas. Não estamos diante de indígenas que perderam referências, estamos diante de sujeitos que se desenvolveram no âmbito científico e precisam dar continuidade ao seu processo, a partir de uma compreensão que se origina de sua nova síntese, o novo indígena. Sujeito não da história, mas forjado por ela e, sobretudo, com condições para agir e pensar sobre esta mesma história. A escolha é forjada por contradições vivenciadas pelos estudantes desde muito cedo, em que sofrem influências da comunidade. Trata-se de um processo em que se imbricam contextos históricos, políticos, econômicos e sociais, da cultura, das experiências e das vivências de aprendizagem. Sugere o rompimento com conceitos vivenciados em relação à legitimidade de suas identidades como docentes, explicitadas na consciência que demonstram sobre o papel social de sua profissão. As configurações encontradas na convivência com a família e no período de escolarização, e até mesmo na formação de magistério, são sentimentos que confirmam um processo de busca pelo conhecimento científico, mas guarda a forte vontade de manutenção da cultura. Os sentidos da docência envolvem sentimentos de responsabilidade com a língua, mas as limitações são reais e precisam ser superadas. Demandas à psicologia, causados pela percepção de exclusão. Muitos sentem essa exclusão. Os sentimentos são de tristeza e de indignação. Pela pressão de terem domínio da língua, sentem culpa e vergonha. Causados pela necessidade de dominarem a língua portuguesa em razão de ser o signo que os permite avançar no âmbito científico, sente a incapacidade e o desespero porque não há domínio. Causados pela resistência de alguns indígenas no que se refere à manutenção da cultura, sentem indignação e angústia. Causados pelo abandono do poder público no que se refere a apoios almejados, aflição e desespero. Esses futuros trabalhos nós trouxemos no dia da apresentação da tese, e eu trouxe para prestar conta, que eu sabia que ia ter alguém da banca aqui. Brincando. Quem é este novo indígena que se apresenta na pesquisa? Está na mão ali da professora Vera algumas explicações desse novo indígena. É uma pesquisa que está em andamento. O que tem permanecido desses aspectos culturais, na medida frente a uma formação mediada por uma língua cujos significados não contemplam os aspectos históricos dessa cultura. O que precisam considerar as políticas e os governos? Esse currículo foi completamente reformulado, tinha uma carga horária muito grande em algumas disciplinas, que nós diminuímos para aumentar a língua materna. Foi criado um evento cultural, que se chama Sexta Cultural, que eles passam o dia inteiro em auditório, apresentando trabalhos relacionados com a disciplina, mas com uma interdisciplinaridade de suas culturas. E esse curso foi realmente completamente reformulado depois do doutorado. Esse é o Monte Caburaí, conhecido como todos sobre Monte Roraima, que antes nós tínhamos o aspecto histórico do Caburaí ao Chuí, não é verdade? Do Iapoque ao Chuí, e agora do Caburaí ao Chuí. Está comprovado que é o ponto mais extremo do nosso país, né? E é um monte muito interessante de ser visitado. Quero dizer para vocês
que a língua materna, em todas as suas perspectivas, seja ela qual for, tem o seu valor, porque por meio dela se passa todo o seu aprendizado cultural, e o aprendizado cultural nos permite um processo de desenvolvimento individual e também no coletivo, e para o coletivo, que nós temos muitos registros disso. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os navajos, tem um filme sobre isso, né? Foram utilizados para enviar mensagens, porque os Estados Unidos estava com muita dificuldade, e para lerem os códigos de guerra. É os códigos de guerra? O nome do filme é Os Códigos de Guerra. E essas mensagens foram enviadas em uma língua indígena dos navajos, né? E aí superaram todas as dificuldades em guerra que estavam fazendo. Então, que toda língua seja respeitada, que toda língua, na sua possibilidade, seja conservada e seja, sobretudo, que receba possibilidades políticas de formação para que sejam conservadas, né? E dizer que esses professores, ainda por terem perdido a língua materna, eles passaram por todo um processo de desenvolvimento, porque a formação os permite uma reflexão. Então, a mesma escola que, de alguma forma, os tirou, a mesma escola, de alguma forma, os proporciona uma possibilidade de reflexão e de mudanças. E agora muitos estão em busca dessa revitalização da língua. À disposição para alguma pergunta. Nós começamos um pouco mais tarde, era 9h30, começamos às 10h, e eu corri o que pude. Muito obrigada. Dizer a vocês que eu estou inteira nesta pesquisa. A professora Magali disse isso para mim na banca. Guardadas as proporções, eu sou um pouco essa indígena. Saí para fazer a minha primeira graduação de Roraima, num período em que não existia a Universidade Federal ainda. Saí para fazer a primeira pós-graduação Lato Sensu, num período que também ainda não tinha universidade, e o restante da minha formação. Saí para fazer o mestrado, porque em um período em que ninguém ouvia falar em mestrado. E depois tive que sair para o doutorado também, por conta de que o único doutorado da região norte é em Belém, e ele é uma área específica, e não me comportaria. Eu tive que vir para o Sudeste e ser acolhida por esta casa. Então, eu estou aqui inteira, guardadas as proporções também. Dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, e o meu e-mail podem anotar. Muito obrigada.